Saudações, eu acabei de fazer um vídeo aqui que eu vou postar no outro canal sobre um vídeo rápido, breve, falando sobre barba, sobre barbear. O nome do canal é Recanto do Guerreiro. Eu sou, se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Ramos. Eu tenho um livro publicado, estou escrevendo outros e, enfim, eu tenho alguns vídeos no canal aqui falando sobre, eu resolvi falar há muito tempo atrás, anos, sobre o movimento dos... Na verdade, o vídeo eu comecei com a intenção de falar sobre os homens herbívoros, né? Lá no Japão, né? E acabei falando um pouco sobre o movimento dos Men Going Their Own Way. Eu até falo MGTOW no meu vídeo, mas era só para dizer, olha, você pesquisa isso. Mas aí teve um comentário que me lembro bem na época, que o rapaz falou, não, mas não se pronuncia MGTOW. Eu falei, não sabia que tinha uma pronúncia oficial, mas tá aí, é MGTOW. Então esse movimento MGTOW é um movimento que tem ganhado uma certa força, assim, não força, mas tem crescido. Não é uma força como é o dos herbívoros lá no Japão ainda, porque no Japão no Japão não é um movimento organizado, é um fenômeno cultural em que os homens eles acabam colocando fazendo uma balança das coisas e acabam decidindo que é melhor eles viverem uma vida mais simples, se matarem menos de trabalhar e tudo mais, e não se casar. E eles evitam eles não praticam sexo. E na verdade esse é um problema no Japão. Assim, os mais jovens, eles não fazem sexo. Então a taxa de nascimento lá é baixíssima. Enfim, eu falei todo esse tipo de coisa naquele vídeo, né? E eu lembro que eu obtive muitos comentários. Alguns tinham entendido que eu estava criticando os MGTOWs, porque eu não sou um homem que segue seu próprio caminho, né? Eu namoro, eu tenho uma noiva, né? Pretendo me casar. Eu sou o que lá fora eles convencionou se chamar tradcon, pelo menos nesse sentido. Eu não vou me aprofundar muito em questões políticas, mas nessas questões de relacionamentos pessoais. Então, eu sou um tradicionalista, conservador, pelo menos quando o assunto é isso. E por que que eu sou assim, né? Primeiro porque embora ainda que os meus pais sejam separados, eu conheço assim homens que tenham sido destruídos pelo casamento. Não é o caso do meu pai, mas eu conheço homens que sofreram muito, né? E tem aquele dado que não dá para escapar dele. A maior parte dos divórcios são pedidos por mulheres em todo o mundo ocidental, né? Então são as mulheres que pedem o divórcio e não o homem. Então é 70%, 80%, varia de país, mas é sempre nessa faixa de 70%, 80% das vezes é a mulher que pede o divórcio. Tem algumas questões com relação a isso, porque também tem aquele cara que chega nos 40 anos, 50 anos e resolve trocar uma de 40 por duas de 20, né? Isso sempre teve. Mas, seja como for, é 20% dos divórcios, os outros 80%, 70%. A mulher que pede, e geralmente isso alegando incompatibilidade ou questões financeiras, mas a verdade é que nesses movimentos, né, que começou na verdade com os MRAs, os Men Rights Activists. E como que começou isso?
Foi uma percepção nos Estados Unidos e na Europa, e é lógico que o movimento vai se alastrando hoje em dia com a facilidade de comunicação, assim como as leis vão ficando mais iguais ao redor do globo, pelo menos no mundo ocidental, né? Então você vai ver que as leis brasileiras de divórcio são muito similares em diversos quesitos às leis europeias ou americanas. É sempre assim. Então os juristas, os alunos de direito vão fazer curso lá, veem, olha, eles estão resolvendo, eles estão agindo dessa maneira, essa é a jurisprudência, aí tem toda a discussão acadêmica em torno da questão, né? E aí é feito uma equiparação, né, no país, ou às vezes vem de uma diretriz da ONU ou de algum organismo internacional. Seja como for, as leis vão ficando parecidas e os problemas vêm junto, né? Então, o que esses ativistas concluíram, né? Eles concluíram que, olha, existe os homens estão sendo preteridos no divórcio, né? Essas leis de divórcio, elas estão favorecendo as mulheres, porque as mulheres que geralmente ficam com os filhos porque elas são as mães, então existe essa coisa na cultura de que são as mães que ficam com os filhos. Então a mulher fica com os filhos e aí o homem tem que pagar a pensão. Se o homem não paga a pensão, ele vai para a cadeia, e a mulher que tem toma a última decisão com relação a tudo sobre a criança. Então você tem diversos casos. Então esses ativistas, eles levantam várias injustiças que foram cometidas com os homens, né? Ou seja, foi um mecanismo de defesa legal a princípio. E aí, conforme as gerações, só que aí começou a surgir a geração mais nova, né, que ainda não se casou, ou eles começaram a olhar, mas se isso está acontecendo, né, com a geração, por exemplo, eu vi meu pai, aconteceu isso com meu pai, ou com meu tio, ou com alguém próximo, né, e eu não quero isso para mim, né. E aí eles geralmente entra no sexual market, né? Então entra na cena de paquera e de romance e tudo mais, começa a namorar e tudo mais, e começa a perceber, olha, isso aqui não vai dar certo para mim. Se isso der errado, né, da forma como as gurias estão se portando hoje e tudo mais, se eu me casar com uma guria e resolver me divorciar, eu tô lascado, entendeu? Então tem esse tipo, tem sempre aquele receio de que a mulher vai fazer a cabeça dos filhos contra o homem. É um fenômeno que existe, infelizmente, né? Então a criança é pequena, então nenhum homem quer quer chegar em casa ou pegar o seu filho depois de 1 semana ou 2 semanas, né, sem ver o filho, porque se divorciou e não tem mais contato, tá? A guarda ficou com a mãe, e aí descobrir que o filho não quer passar aquele tempo com ele, ou trata mal, ou ficar sabendo que o filho falou que o odeia, né? E os filhos tendem a tomar o partido da mãe, né? Então você só vai ver geralmente, né, os filhos entendendo mais os dois lados, né? Geralmente toma o partido de um ou do outro, mas vai só entender os dois lados quando fica adulto, né? Adulto depois dos 20, 30 anos. Eu sempre falo que existe a vintolescência, né? Tem a adolescência, depois para mim vem a vintolescência, depois você tem os seus, que é como trata no Senhor dos Anéis, né, no Tolkien. E aí depois você tem a fase realmente adulta, depois dos seus 30 anos, no Senhor dos Anéis é 33 anos.
Eu acho que é por aí, é quando você realmente amadurece, consegue olhar para trás e ver, pelo menos nessas questões pessoais e nessas questões que realmente importam, o que ver onde estão eram os defeitos, como que consegue tentar analisar de maneira racional as coisas que aconteceram na sua vida na dos seus antepassados. Lembrando que, bom, eu sou católico agora, então uma das coisas que a humanidade tem dito para as gerações mais novas já há muito tempo, e isso se reflete no cristianismo, é que você deve honrar o pai e a mãe, independente dos defeitos que eles têm. Seja como for, então essa geração mais nova, ela olha para isso que está acontecendo e ela se antecipa ao problema e decide go their own way. Então surge esse movimento que é o MGTOW. Então, claro que tem gente no movimento que geralmente é a parcela, são as vozes da razão, são aqueles que falam com o poder e a autoridade da experiência própria. Então são aquelas pessoas que já se casaram, já se ferraram no casamento. E as cortes, elas tendem a favorecer as mulheres, vindo daquele movimento dos MRAs. Na verdade, o que eu notei fazendo a pesquisa é que não é exatamente que favorece as mulheres. A corte tende a favorecer aquele que pede o divórcio, pelo menos mundo afora, nos países europeus e tudo mais. E foi uma coisa que eu fui notando, assim, se o homem procura um advogado primeiro e começa a fazer as coisas com 6 meses de antecedência, 1 ano de antecedência, e consegue manipulando, conhecendo a lei, manipulando a situação a seu favor, ele consegue os benefícios, às vezes coisas impensáveis. Ou seja, é um problema jurídico, existe algum problema, e infelizmente a sociedade, assim como a maior parte das coisas que eu abordei aqui no canal, eu acho que a sociedade não consegue falar friamente. Como eu lembro de um caso que eu falei, foi de um maluco lá que infelizmente foi lá e matou a mulher, o filho e a família da mulher, matou 9, 10 pessoas, uma tragédia horrível. Em nenhum momento eu falei no vídeo que o cara tinha razão. A única coisa que eu falei foi, olha, a gente tem que analisar na sociedade o que está acontecendo para que essas pessoas tomem esse tipo de atitude, né? Você não pode pegar e falar assim, olha, o cara era maluco, o cara foi lá e matou todo mundo. Se o cara pega e elenca quais eram as razões dele, então quer dizer que mesmo que o problema não seja real, mesmo que seja só uma percepção completamente subjetiva e errada do cara, você tem que, na minha opinião, olhar para aquilo, analisar aquilo e ver, olha, existe pelo menos uma percepção que seja de uma minoria de que isso está acontecendo, e a ponto dessa pessoa ir lá e agir em cima disso, né? Então, existe algum problema estrutural na sociedade que esteja causando isso? O cara lá, ele elenca, por mais que seja absurdo, por mais que isso não seja razão jamais para sair matando um monte de pessoa, o que ele elenca foi que, olha, essa minha ex-esposa me usou. É isso que ele fala. Ela me usou porque ela, na verdade, ela queria ter um filho, né? Ela queria ser, no fundo, ela queria ser mãe solteira, né? E queria ter um filho para ela e ela me usou para ter esse filho para ela, e agora ela não me deixa ter nenhuma, não posso dizer nada sobre o menino, e ela colocou ele contra mim, e ele me odeia, e eu não consigo suportar o fato de que ela colocou meu filho contra mim, então eu vou acabar com tudo. Então ele foi lá e acabou com a vida da esposa, matou o filho que ele dizia que amava, e você vê que a pessoa obviamente não está bem,
Obviamente ela tá desequilibrada. Mas foi lá e matou mais um monte de gente da família dela lá. E isso justifica? É uma justificativa? Não, mas é um indício. Olha, você não pode pegar e falar assim, não, o cara era completamente maluco, então a gente não vai nem falar desse tipo de coisa, nem desse tipo de percepção. Ao invés da gente conversar, não, peraí, olha, vamos criar canais de conversa. Se você está passando por um divórcio difícil, uma separação difícil, está enfrentando esse problema, vamos lá, tem maneiras de você buscar ajuda, de repente alguém vem conversar, a gente pode mudar essa situação, né? Então eu acho que é válido esse tipo de esforço, e eu acho triste que a sociedade não consiga debater esse tipo de coisa. Mas enfim, eu acabei colocando esse parênteses aqui. Eu sei que infelizmente vai aparecer, sempre aparece alguém falando assim, você tá defendendo o cara. Não, o cara é maluco, o cara não está bem. Eu tenho que falar isso 1 milhão de vezes porque é impressionante. Eu até coloquei aquele vídeo lá eu não lembro, eu nunca lembro o nome, que não é nem privado e nem público, mas é aquele modo do YouTube em que você só acessa o vídeo se você já tem o endereço, né, o endereço lá em cima. Ele não aparece nas buscas, não aparece no canal nem nada. Mas por causa disso, porque realmente as pessoas têm uma reação histérica àquilo, elas não conseguem analisar friamente. E o que eu gostaria de dizer para um amigo que está passando por um processo difícil de separação é justamente isso. Olha, se você olhar as estatísticas, os filhos eles tendem a ficar a favor da mãe nos primeiros anos, na adolescência, no início da fase adulta. Isso tende a mudar depois dos 25, 30 anos. E além disso, quando você olha para a estatística também, homens e mulheres divorciados, os homens se dizem mais felizes depois de 10, 15 anos do que as mulheres depois de 10, 15 anos. Independente se casou de novo, se não se casou de novo. A maioria das pessoas que se divorciam, e o índice novamente é maior para as mulheres, 5 anos depois, se você pergunta 5 anos depois, você se arrependeu? Sim, se arrependeu. Então, você pega, se 70% dos divórcios são as mulheres, né? Então, quer dizer que 5 anos depois, elas se arrependeram. E aí é onde entra toda a filosofia dos MGTOWs. Então, o que os MGTOWs dizem é o seguinte, olha, o que acontece o primeiro que o MGTOW tem um pouco a ver também com uma outra cena que é a Red Pill e que nasceu com os PUAs, Pick Up Artists. Então, os Pick Up Artists, eles são uma coisa interessante porque o que eles foram desenvolvendo, eles têm existe uma hierarquia sexual entre homens e mulheres. E o que eles dizem olha, quem pega 20% dos homens conseguem ficar com 80% das mulheres. É basicamente isso. Então, a maior parte dos homens, 20%, 10, 20% pega 90%, 70%, eles pegam todas as mulheres. E eles conseguem fazer as coisas que os outros não conseguem. Quer dizer o seguinte, o cara pode, é aquilo que o Donald Trump fala, né, naquela conversa que ficou famosa, you can grab them by the né? Pode pegar na genitália dela e ela deixa, ela não se importa e tudo mais. E o que eles dizem, né? Falam assim, não, olha, o alfa consegue mesmo, ela vai lá, ela vai rir ao invés de se um outro cara que não é o alfa, né, for tentar fazer alguma coisa, vai tomar um tapa na cara, vai sofrer um processo por assédio, né? E aí o que esses homens
falam, olha, muita hipocrisia das feministas e das mulheres e tudo mais, porque elas ficam falando assim, é um absurdo, o fulano de tal é um predador sexual e ele abusa de mulheres. E eu, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso não acontece, entendeu? Estou dizendo que é assim que, essa é a linha de raciocínio que se segue. Então, só que aí quando você vai ver o funkeiro falando por exemplo, eu vi isso, feministas cantando e dançando aquela música, você tem o direito de ficar quietinha e sentar na tora do cara. Então, assim, então eles viram e falam assim, não, mas por que eles podem? O que esse cara pode e os outros não podem, né? E aí também tem aquela ideia de que, olha, o cara trata ela super bem, coloca a mulher num pedestal, coloca a menina num pedestal e no fim das contas, passa um tempo, você vai ver, ela tá maltratando o cara, não quer saber do cara, o cara entra na friend zone, ou seja, o cara vira um amigo, e aí ela vai para aquele cara que trata ela mal, aquele cara que é um filho da puta, né? E o cara vai lá e ele e consegue levar ela pra cama, vamos dizer assim, né? Então, cara, então tem essas coisas, né? Então tem essas questões, né? Que esse movimento que os militaus, que os PUAs levantaram, os Pick-up Artists levantaram, eles vendem o serviço deles assim: olha, o que eu posso fazer é fazer com que você, homem, imite esse comportamento alfa para que aumente as suas chances de de pegar a mulher, né? Então você vai lá e vai começar, então você imitando esse comportamento, você vai ver que funciona e você vai aos poucos você vai adquirindo algumas dessas características. E isso funciona, essa emulação de alfa vai funcionar para pegar as mulheres. O que muita gente percebe é que, olha, sendo assim, por que eu vou por que eu vou me dar o trabalho, me desgastar e casar? Eu não tenho nada a ganhar com isso. Eu vou ter filhos, vou criar filhos que talvez nem sejam meus. Em alguns países aí na Europa, não pode, o cara não pode pedir um exame de DNA para comprovar a paternidade, assim. Normalmente não, ele tem que entrar com um processo longo para conseguir. Então é complicado isso, né? E é triste. Se você eu já tenho 35 anos e eu sei de casos de o cara não sabe e o filho é do amante, né? Eu conheço pessoalmente, assim. Então não é meu amigo, graças a Deus, mas é só conhecido de longe. Mas é o tipo de coisa que você não vai ficar se intrometendo e falando assim, anonimamente, fazer uma denúncia anônima pro cara. Mas acontece. Infelizmente acontece. E não era para acontecer, não é a regra, não estou dizendo que seja a regra. E eu vou falar das estatísticas daqui a pouco, ou no próximo vídeo. Mas não é a regra. Não é a regra. Mas existe. Então os homens pegam e falam assim, olha, eu vou arriscar o meu patrimônio, porque a primeira casa do casal geralmente fica com a mulher, e geralmente, hoje em dia, o preço dos imóveis é absurdamente caro, historicamente,
o preço dos imóveis é muito caro. Uma casa para morar numa cidade, numa grande cidade, é muito cara, né? E o custo de construir uma casa no interior também não é barato, né? Mesmo que você consiga um terreno, aí você tem todos os problemas logísticos e de mão de obra para lidar, então acaba não sendo barato. Então é uma coisa cara, e aqui no Brasil é muito caro, né? Tem lugar que é menos caro, tem lugar que é mais caro, mas no geral é caro. Então dificilmente você vai ter, não, tudo bem, olha, não tem problema, porque eu tenho dinheiro suficiente para comprar 3 casas e eu deixo uma casa para minha ex-esposa porque ela vai ficar com meu filho. Então é uma conclusão lógica, né? E eu vou ler uma definição que eu achei muito interessante. Eu vi um comentário de YouTube há um tempo atrás. Eu parei e anotei justamente porque eu me lembrei, né, de muita gente do meu canal se interessou por que visitou o meu canal, parou nesses vídeos e foi o que mais que eu vi maior engajamento de gente comentando e tudo mais. E eu gosto desse debate, eu gosto dessa conversa, né? E aí eu vou ler, está em inglês, depois eu tento traduzir, mas em inglês a frase dele é a seguinte: MGTOW philosophy is a process. When a man enters, he may not be fully invested and may return to the plantation only to be burned again. Once he has been burned enough, only then is he open to fully accept the MGTOW philosophy. This philosophy does not hate women. This philosophy is one of self-preservation. It takes a bad situation and makes the best out of what remains. It is a survival strategy. Então, o que ele fala, traduzindo em português, a filosofia MGTOW é um processo. Quando um homem entra nesse processo, ele não investe nisso 100%, completamente. Ele pode voltar, porque o cara chama de plantação, ou seja, o relacionamento e tudo mais, que é uma maneira de dizer voltar para a escravidão, né? Uma maneira que eles dizem lá nos Estados Unidos, a escravidão dos relacionamentos, do casamento e tudo mais, apenas para se queimar de novo. Uma vez que ele já tenha se queimado o suficiente, aí é que ele se abre para aceitar a filosofia MGTOW completamente. Essa filosofia não odeia as mulheres. Essa filosofia é apenas uma filosofia de autopreservação. Ela é o resultado de uma situação ruim e procura tirar o que há de melhor do que sobrou dessa situação. É uma estratégia de sobrevivência. Então, a ideia é que esse movimento MGTOW diferente do movimento dos herbívoros, né? Em que o movimento dos herbívoros ele não parece ser tão reacionário nesse sentido. Ele é mais foi uma coisa extremamente orgânica, não organizada, né? Em que as pessoas os homens principalmente, começaram a falar assim: olha, não tem condições, os padrões do que se espera de mim é absurdo. O que se espera do homem no Japão é uma coisa absurda, então eu vou para um modo de vida alternativo, né? Então é daí que surgiram os homens herbívoros. No caso do movimento MGTOW, que é um movimento que tem se espalhado mundo afora, não, são homens que, o que eu tenho entendido depois de pesquisar um tanto agora, é que são homens que eles veem a situação como uma situação injusta.
não só porque o papel, o que se espera dele é um peso maior do que o que ele consegue suportar, mas porque é muito injusto. Ou seja, os riscos são muito maiores do que aquilo que ele tem a ganhar. Então ele faz uma análise de risco e chega à conclusão de que não vale a pena, né? Então tem uma outra aqui que é MGTOW, is a Risk Reward Analysis. Então o movimento MGTOW nasce de uma análise de risco e recompensa. Então quer dizer, porque a ideia seria de que o casamento, em última instância, é uma relação de contrato, né? Então, aquela tutelada pelo Estado, né? Então, a ideia seria que você faz uma análise dos riscos e das recompensas, e aí você decide que não vale a pena, né? Então, isso é o MGTOW. E aí eu falo naquele vídeo que eu não acho que esse não é um modelo sustentável para a sociedade. E eu acho que, assim, depois de acompanhar um pouco, muitas cabeças dentro desse movimento têm consciência disso, de que algumas não, tem gente que acredita que, olha, não, a sociedade, esse é um paradigma, é uma mudança de paradigma e os casamentos, o número de casamentos vai cair, vai entrar em declínio até o momento que não vai ter mais casamento. As pessoas vão procriar através de forma artificial, as mulheres vão procriar de forma artificial e esse é o futuro, né? Então as mulheres vão ter homens ou mulheres e esse é o futuro, né? Essa é uma visão. E tem uma outra visão, uma outra percepção de que o modelo da sociedade, de que a nossa sociedade como existe hoje, ela é baseada em certos princípios, em certos pilares, e esse ruiria um desses pilares e, por consequência, se atingir as proporções gerais, a sociedade entra em colapso, né? E eu tendo a acreditar nessa segunda hipótese, né? Nessa hipótese de que é a que tem maior embasamento, fundamento, e eu não vou, esse vídeo já tem meia hora, então eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque eu ainda quero falar de algumas outras coisas, né? Mas então tem essa questão do movimento MGTOW, do que se todos os homens entrarem, Men on Strike, né? Aquela história, tem um livro, inclusive, que chama Men on Strike, né? Que é da Christina Hoff Sommers, e o que ela fala é que, justamente, olha, os homens não estão querendo mais se casar, eles não querendo, mas não é só isso. Eles também não estão mais trabalhando como trabalhavam antes. Eles não estão mais sendo proativos como eram em gerações anteriores, né? Então, e o que quer dizer com isso? Onde que se chega? Esse é um ponto, né? Warren Farrell é um dos que trazem esse tipo de... Foram um dos que primeiro trouxeram essas estatísticas, esses dados e essa análise de que o peso da sociedade, ele de certa forma, ele está nos ombros dos homens. E a estatística é mais ou menos a seguinte, que as mulheres, elas se dão melhor até os 30 anos, 35 anos, quando no mercado de trabalho. E aí, só que elas têm outras prioridades, né? Então, isso não mudou.
E isso tem se acentuado nos últimos anos. Então, quando as mulheres são entrevistadas, e aí sempre tem aquela mulher, aquela pessoa que chega e fala assim, não, você está sendo misógino, preconceituoso, tudo mais. São os dados. Quando você vai ver a maioria das mulheres, né, elas encaram assim que dinheiro não é tudo. Que é importante você ter o dinheiro, mas também é importante você passar um tempo com a sua família, é importante você viajar, é importante você, enfim, você passar tempo com os filhos, enfim, ela coloca outros valores além da questão financeira, né? Então elas tendem quando você olha assim, na quantidade de horas trabalhadas e tudo mais, até uma certa idade elas trabalham bastante. Mas depois, se possível, elas vão trabalhar menos. Sempre que possível, elas vão pegar e vão tentar conciliar ser mãe com ser uma profissional ou alguma coisa assim. E os homens, não. Os homens, eles fazem o inverso. Antes de ter filhos, antes de casar, ter filho, etc., antes de ter uma casa, eles trabalham menos. Então é aquela história, é o cara que quer saber da balada, ele quer saber de jogar videogame, ele quer saber de fazer diversas coisas, assim. Curtir a moto, curtir o carro, curtir a vida. E quando passado esse período, ele se casa e tudo mais, a forma como ele enxerga, como ele se enxerga cuidando da família e tudo mais, é a de provendo, é o famoso provedor. E em troca o que ele quer é respeito. Então uma estatística que eu acho interessante é quando foram medir assim, o que faz com que os homens sejam mais felizes ou menos felizes. E ser respeitado pela família, pela comunidade em que vive e tudo mais, está acima de ter muito dinheiro, está acima de praticamente tudo. Então, você ser respeitado, né, no meio em que você vive ou na empresa. Então, aquela velha história de homens que preferem passar mais tempo na empresa do que em casa, porque eles são respeitados na empresa e não são respeitados em casa, né? Então, não é só uma questão de problemas e tudo mais. E isso tem a ver, aparentemente, isso não é conclusivo, mas talvez com essa questão de sócio-hierarquia, né? A sócio-hierarquia sexual, né? Que os homens estabelecem entre si. Isso é uma coisa para outro vídeo, para um outro dia, mas então tem a ver com isso. Então, como a sociedade ela tem tirado essa parte colocou várias obrigações para os homens, né? Manteve as obrigações no matrimônio que permanecem mesmo se a mulher quiser se desfazer do matrimônio, ou seja, uma vez que você teve um matrimônio e casou e teve filhos, né? Mesmo que a mulher seja aquela que esteja pedindo divórcio e o homem não tenha quebrado nenhuma das promessas originais que foram feitas no contrato, ele tem que continuar pagando a pensão, ele perde o contato com os filhos e tudo mais. Então, existe acaba gerando esse descompasso, né? E o que acaba levando ao movimento MGTOW. Então tem esse primeiro aspecto de que os homens casados com filhos, são eles que trabalham 50 horas por semana, 80 horas por semana. São eles que vão tentar conciliar um trabalho com abrir um negócio, né? A mulher geralmente é um ou outro, né? E mesmo quando ela abre um negócio, geralmente ela fica um período e delega já no começo, ou então
existem várias estatísticas com relação a empresas formadas 100% por mulheres e 100% por homens. Então, fala assim, poxa, o ambiente financeiro e econômico é machista, mas existe um fundamento, assim, estatístico pelo menos. Pode ser que no futuro mude? Olha, possível é. Não mudou. E nos países em que a igualdade de direitos aumentou e que existe uma abundância de recursos, como é o caso, por exemplo, da Suécia, isso não se verificou, né? Então, isso não se verifica nesses países. Então é bem provável que essa seja uma coisa que esteja na base da sociedade. É a famosa família, é um dos núcleos da sociedade ocidental que nós temos, né? Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está com 40 minutos e eu acho que falar mais... Mas eu tenho mais um monte de anotaçõezinhas aqui. E eu acho que talvez seja melhor deixar para separar o vídeo para que não fique uma coisa muito longa, né? E acabe ficando difícil para que as pessoas assistam, né? As pessoas que estejam interessadas assistam. No próximo vídeo, então eu acho que eu fui um pouquinho mais justo dessa vez com as definições, pelo menos, do movimento MGTOW e com relação aos MRAs, do que são esses movimentos. Acho que eu espero ter sido um pouco mais justo, um pouco mais claro. Eu talvez não tenha sido muito claro do porquê que eu não sou um MGTOW. E por que eu enxergo as coisas diferentes. Eu só resvalei agora um pouquinho nisso no final. Mas eu tenho bastante dado aqui para passar para vocês e tem bastante conteúdo ainda para falar. Então eu vou deixar eu vou pausar o vídeo, vou parar esse vídeo para poder fazer o upload desse vídeo e vou fazer um outro vídeo agora em seguida. Eu vou comer um pedaço de bolo porque eu estou falando há 40 minutos, então eu vou me alimentar primeiro, comer o bolo dos monges aqui do Mosteiro de São Bento, que eles vendem pela internet, hein? Eles entregam por os correios, são bolos que duram 15, 20 dias tranquilamente, né? Então, dependendo de onde você mora, se você não mora aqui em São Paulo, mas mora num estado aqui do entorno, não mora muito longe, ou pede de repente por Sedex na faixa de 60 a 130 reais um bolo, dura bastante, eu recomendo, é bom pra caramba. Bom, eu vou terminar de tomar meu Jack Daniels aqui, comer meu bolo e eu já continuo falando sobre esse assunto, aproveitar que eu tô com um tempo livre nesses dias para fazer isso, né? Então, até a próxima, espero que tenha gostado do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe, né, se você achou o conteúdo interessante, e até o próximo vídeo.